Fala galera! Existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que preferem relaxar na praia quando viajam e aquelas que meses antes de partir já fazem uma lista enorme de tudo o que precisam ver. Exposições, edifícios históricos, conjuntos arquitetônicos, essas coisas nos fascinam e atraem. Mas o seu tamanho e beleza raramente podem ser comparados com os daqueles lugares criados pela própria natureza. No vídeo de hoje falaremos sobre 9 locais incríveis pelos quais vale a pena ir até os confins do mundo. Vamos lá! Parque Zhangye, Danxia, China. Muitos têm a impressão errada que as imagens marcianas feitas neste local são resultado de um trabalho de Photoshop muito bem feito, mas podemos garantir que não é assim. As montanhas Danxia, localizadas perto da cidade chinesa de Zhangye, realmente brilham com todas as cores do arco-íris. Sob a influência do movimento das placas tectônicas, dos ventos, das chuvas e do tempo, essas encostas de arenito se transformaram em algo parecido com um chamativo bolo em camadas. Esse processo durou mais de 20 milhões de anos. De acordo com os geólogos, ele começou na era Mesozoica. Portanto, é possível que em algum lugar sob as camadas de arenito multicolorido estejam escondidos os restos de algum dinossauro raro. A paisagem de tirar o fôlego do Parque Danxia é frequentemente considerada pelos jornalistas como uma das mais bonitas não só da China, mas de todo o mundo. Em média, o número de turistas que visita este lugar aumenta em 30% anualmente. No ano passado, foram mais de 2 milhões de visitantes. Um grande número de mirantes e estradas de acesso foi construído aqui para deixar mais conveniente o acesso dos viajantes às montanhas de arco-íris. A propósito, essas montanhas incríveis já eram admiradas por visitantes e moradores locais nos tempos antigos. Há milhares de anos, a cidade de Zhangye era uma das mais ricas de toda a China. Através dela corria a Grande Rota da Seda, uma rota comercial que ligava a Ásia ao Império Romano. Mas a cidade atraía estrangeiros não só pela abundância de mercadorias nas feiras, mas também por suas paisagens cósmicas. Infelizmente, no século XV, a Grande Rota da Seda entrou em decadência e essas montanhas coloridas caíram em um esquecimento que não mereciam. Tudo mudou nos tempos contemporâneos, quando um diretor chinês decidiu filmar uma das cenas de seu filme aqui. Isso fez com que a cordilheira de Danxia se tornasse novamente o destino favorito de milhares de turistas. Yosemite, Estados Unidos. Pelo menos uns 40 filmes foram filmados neste local, isso não é por acaso. As paisagens locais são perfeitas para poderosas cenas cinematográficas. Sejam elas em filmes de terror ou em dramas de partir o coração. No Parque Nacional de Yosemite, localizado perto de São Francisco, crescem sequoias gigantes, há cachoeiras impressionantes e também existem cerca de 1.000 lagos e mais de 2.500 córregos e rios. E tudo isso no meio de rochas pitorescas e vales repletos de cores vivas. Yosemite é o parque nacional mais antigo dos Estados Unidos. Ele se estende por 3.000 km² ao longo das montanhas da Sierra Nevada e está cercado por penhascos verticais extremamente altos. O Vale de Yosemite é a principal atração deste parque. É por causa dele que mais de 90% dos turistas vêm até aqui. Uma das rochas locais se tornou especialmente popular entre os jovens, e ela se chama El Capitan. A peculiaridade deste objeto natural é que ele tem declives acentuados e um topo plano. O nome do parque vem da língua dos índios Apache, que moravam aqui antes de que esses territórios fossem colonizados pelos europeus. A tradução para a palavra Yosemite significa enorme urso preto, que, segundo a lenda, é o dono histórico desses lugares. Desfiladeiro do Antílope, Estados Unidos. No norte do Arizona, pela fronteira com Utah, se encontra um lugar fabuloso chamado Desfiladeiro do Antílope. Ele ganhou esse nome graças às suas incríveis paisagens avermelhadas de várias formas. Se você olhar atentamente, perceberá que elas realmente se parecem muito com o pelo deste animal. Não é de admirar que essa maravilha natural atraia fotógrafos de todo o mundo. As imagens dessas incríveis montanhas iluminadas pela luz do dia realmente parecem que são paisagens de outro planeta. Mas como elas se formaram? Foi a própria natureza que criou tanta beleza aqui? Foi sim. Os dois canyons, superior e inferior, são rachaduras formadas naturalmente no massivo de arenito vermelho. Por muitos séculos, o vento e a água da chuva minaram essa rocha até transformá-la em um aglomerado de rochas mágicas cheias de relevo. O turismo, no entanto, não é tão desenvolvido aqui. Isso ocorre porque o Desfiladeiro do Antílope é de propriedade da tribo indígena Navajo, que habita o local. E para observar essas incríveis rochas, você precisa pagar uma taxa ao território e contratar um guia local. Cavernas de Chile Chico, Chile.
Esses lugares incríveis localizados na Patagônia chilena têm cerca de 6.000 anos de idade. Estas cavernas de mármore localizadas perto da cidade de Chile Chico e da fronteira com a Argentina, no lago General Carreira, foram esculpidas pelas correntezas de água do local. Esses tons mágicos de branco e azul causam um belo efeito contra o fundo da água turquesa do lago. Isto parece um verdadeiro paraíso na Terra. Essas cavernas de mármore são consideradas o maior depósito dessa rocha em toda a Terra. Alguns cientistas acreditam que o peso do precioso mármore disponível aqui é de cerca de 5,5 bilhões de toneladas. O governo do Chile há muito tempo extrai o mineral nessa região, mas muitos geólogos e ativistas pedem para que isso deixe de ser feito no futuro, a fim de preservar essa concorrência tão rara da natureza. Você provavelmente deve estar se perguntando por que esse lago tem essa cor tão incrível. Isso ocorre porque o Lago General Carreira, ou o Lago Buenos Aires para os argentinos, tem uma natureza glacial. Quando a geleira derrete, centenas de toneladas de uma substância chamada diatomita, ou farinha da montanha, caem na água que descongelou. Devido ao seu peso muito pequeno, essas partículas se depositam na superfície do reservatório e refletem a parte verde e azul do espectro de luz incidente nele. É por isso que vemos essa cor viva em lagos assim. Parque Ashikaga, Japão. Apesar de não ter sido só a natureza, mas também os humanos, os responsáveis de criar esse lugar fantástico, ele merece uma atenção especial. O Parque de Conto de Fadas de Flores Ashikaga está localizado na ilha de Honshu, perto de Tóquio, e ocupa pouco mais de 8 hectares de área. Ele é o lar de várias centenas de plantas perfumadas. Mas a atração principal aqui é a incrível beleza das glicínias, que é um dos cartões de visita do Japão. As glicínias, conhecidas pelos japoneses como Fuji, crescem de um jeito muito incomum. Pincéis dessas flores coloridas, parecidas com mariposas, ficam pendurados nos galhos altos de árvores, criando uma nuvem perfumada no ar. No Parque Ashikaga, uma grande variedade dessas flores mágicas pode ser encontrada. Um longo túnel fabuloso foi construído aqui a partir de glicínias brancas. Os exemplares com mais de um século de idade são suportados por quadros especiais, sob os quais existem lugares para os visitantes se reunirem. Arquipélago de Socotorá, Iêmen. Qualquer pessoa que pisar nesta ilha da felicidade se sentirá dentro de um filme de ficção científica. Isso não é de admirar. Afinal, ao longo de milhões de anos, o ecossistema deste lugar se desenvolveu isolado do continente, formando uma incrível diversidade natural própria. Alguns viajantes dizem que Socotorá não se desprendeu do continente, mas de outro planeta. Isso porque as paisagens locais não parecem nada que já vimos antes. Quase toda a flora e fauna daqui é endêmica. Isso significa que seus representantes não podem ser encontrados em nenhum outro lugar da Terra. Talvez a planta endêmica mais famosa de Socotorá seja a árvore do dragão, famosa por sua coroa bizarra e sua seiva de cor vermelho sangue. Obviamente, é pouco provável que uma viagem a este lugar fantástico seja adequada para aquelas pessoas que estão acostumadas ao conforto de hotéis 5 estrelas, pois eles simplesmente não existem aqui. No entanto, quem já visitou o Socotorá e viu sua natureza única de perto, diz que apreciar a paisagem de dentro de uma barraca é muito mais agradável. Parque Keibul, Lamjau, Índia. No mundo, há um grande número de reservas naturais e parques nacionais, mas este é definitivamente único. O Keibul Lamjau está localizado bem no meio de um lago chamado Loktak, no estado indiano de Manipur. O lago se mantém na superfície graças a uma enorme quantidade de pundins, ou seja, das massas de vegetação e solo, que se formam diretamente na superfície da água, criando pequenas ilhas. Os pundins estão espalhados por todo o lago, mas seu maior aglomerado tem 40 quilômetros quadrados, precisamente o tamanho desse parque fantástico. Muitos animais únicos vivem aqui. Um exemplo é o cervo Manipur, que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do mundo. Nas áreas adjacentes, que já não são consideradas parte do Parque Keibul Lamjau, os moradores locais constroem casas e instalam pontos de pesca. Salinas de Maras, Peru. Não muito longe da cidade de Cusco, a antiga capital do poderoso Império Inca, se encontra a pequena cidade de Maras. À primeira vista, ela não chama muita atenção, mas é aqui que estão localizados umas fantásticas banheiras de sal usadas há 500 anos. Até hoje, elas são usadas para a extração de sal de luxo, exportado do Peru para todo o mundo. Como essas coisas misteriosas funcionam? A tecnologia para a mineração de sal foi desenvolvida há muitos anos pelos Incas, embora alguns cientistas afirmem que esse povo só assumiu a produção já
já existente, deixada por seus ancestrais. Primeiro, o fluxo da nascente salgada subterrânea, Coripugil, é distribuído em várias centenas de reservatórios através de canais ramificados construídos pelos humanos. Então, o vento e o sol escaldante evaporam gradualmente a água de maneira natural por cerca de um mês. No final, os locais só precisam coletar o sal das inúmeras banheiras e enviar para a exportação. Lençóis Maranhenses, Brasil. Este parque nacional, localizado no estado brasileiro do Maranhão, no norte do Brasil, é a verdadeira representação da beleza primitiva da natureza, onde parece que os pés humanos ainda não pisaram. O território desta reserva é de mais de 150 mil hectares, ou seja, um pouco maior que a cidade de São Paulo, a principal metrópole de toda a América Latina, cuja população é de mais de 12 milhões de pessoas. Mas andar sozinho por aqui definitivamente não é uma boa ideia. Em 2009, um turista brasileiro decidiu passear desacompanhado pelo parque e, é claro, se perdeu nas vastas extensões arenosas. Felizmente, depois de 5 horas, os guias locais o encontraram. Será que precisamos dizer a situação desesperada do viajante curioso quando foi encontrado? Mas no que esse lugar difere de um deserto comum? Bem, de janeiro a junho, as chuvas torrenciais não param de cair nessa área. É assim que entre as altas dunas dos Lençóis Maranhenses se formam muitas lagoas de cores incríveis, do azul claro ao turquesa. Nos períodos mais chuvosos, se formam mais de 36 mil lagunas. Dá para imaginar esse número? São essas lagoas deslumbrantes que atraem muitos viajantes até aqui. Somente em 2018, foram mais de 126 mil turistas. Bem, isso é tudo por hoje. Até a próxima. Tchau!